Pessoal, vamos fazer uma breve apresentação das novas melhorias da versão 3.0.31. Vamos iniciar pelo Analytics para entender alguns pontos, talvez dependendo da versão que está utilizando, esses pontos não estavam contemplados. Primeiro, nós temos aqui uma consulta onde a gente vai demonstrar de maneira rápida os filtros. Então nós temos basicamente uma consulta simples por representante de faturamento, e aqui em cima nós temos as opções de filtro. Então, caso eu utilize essa opção aqui, marcando assim, eu vou estar desconsiderando esses dois estados da minha consulta. Caso eu marque, por exemplo, assim, eu estarei considerando somente esses três estados e eu vou pegar o valor e transformar em três colunas. Então, se nós formos executar a consulta, nós temos então uma visão de representantes que atuaram nos três estados e o quanto isso representa, mostrando isso a nível de coluna. Basicamente são alterações que nós fizemos nas versões mais recentes e vale a pena destacar. Esse é o primeiro ponto com relação à questão de filtros. Outra alteração recente, nós temos com relação às consultas e à utilização de visão no TreeView. Então, nós temos essa opção aqui, que basicamente ela alterna entre a visão modo planilha e a visão modo estruturado, modo TreeView, né? Dentro dessa visão, então você tem toda a abertura necessária, caso queira ver outros níveis. Então é possível de selecionar e consequentemente visualizar aqui dentro desta opção de visualização em níveis. Ok? Esse é mais um ponto. E aqui dentro nós temos toda a questão de ordenação, nós temos a condição de aplicar, colorir coluna, aplicar fórmula. O sistema vai permitir toda essa dinâmica que já existia no modo planilha aqui também. E a terceira opção que nós implementamos recentemente é você ter a visão em níveis, ter a visão no modo TreeView, como eu estava explicando até então, e você conseguir fazer uma composição semelhante a essa, serve para fazer uma análise de margem de contribuição, ou mesmo entender a participação. Então eu tenho aqui grupos de produtos. Dentro desse grupo de produto eu tenho as informações aqui que são, numa visão planilha, seriam as colunas. Então nesse modo aqui eu transformei isto em linha, e eu consigo então vir do número macro e fazendo a composição desse número para entender o comportamento. Fosse numa análise de margem, então ficaria bem interessante de analisar, né? Podendo destacar qualquer uma das colunas aqui com relevância, ou mesmo colocar fórmula, né? Então isso é bem possível de estar fazendo com essas opções recentes. Demais funcionalidades, existem outras N funcionalidades, já faziam parte das versões anteriores. Bom, passada a questão do Analytics, nós vamos para o Dashboard, onde nós tivemos o maior número de melhorias. Vou destacar inicialmente a questão da visão dos rótulos, você podendo determinar a inclinação deles e também trabalhar a dinâmica deles. Então, se nós viermos aqui em edição do gráfico em propriedades, nós temos aqui a condição do ângulo do rótulo e também a alteração da cor do rótulo, no qual vai permitir que você trabalhe o posicionamento na hora de apresentar isto dentro de um gráfico. Então, se nós olharmos esse gráfico aqui em específico, retirarmos aqui,
nós vamos ver que ele está no ângulo aqui porque eu determinei isso lá atrás. Ok? Outro ponto interessante que nós incluímos recentemente é a possibilidade de você fazer o drill down, ou seja, você navegar na informação. Não existia nenhuma funcionalidade quando você passava o mouse em cima das opções e hoje já existe. Por exemplo, eu estou analisando esse meu dashboard, que é um dashboard de faturamento, e eu desejo analisar somente o estado de Santa Catarina. Então, se em qualquer lugar que eu vá que tenha o estado de Santa Catarina, eu posso filtrar. Por exemplo, aqui eu estou aplicando, então já estou analisando exclusivamente todos os indicadores referentes a Santa Catarina. Caso eu queira aplicar um novo filtro, eu seleciono o filtro desejado e vou aplicando. Caso eu queira continuar aplicando filtro, basta fazer desse jeito aqui. Se eu desejar voltar, em qualquer lugar que eu teclar, eu posso vir aqui e limpar filtros, retornando para a visão inicial. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se eu desejar avançar, por exemplo, este gráfico aqui, né? Nós temos aqui a opção de filtrar, nós temos a opção de avançar. O que é o avançar? É eu entrar num nível de detalhamento desse gráfico. Por exemplo, avançando ele aqui, eu fui para código do cliente. Se eu avançar novamente aqui, eu estou indo para grupo de produto. Esta é a visão desse gráfico, né, que ficou estabelecido para o detalhamento. Então, se eu voltar aqui ao início, ele retorna o gráfico inicial. Por exemplo, aqui, se eu detalhar, avançar no estado de Santa Catarina, ele detalha então por cidade. Se eu avançar na cidade de Joinville, ele está detalhando por ramo de atividade. Então eu consigo fazer esse nível de detalhamento. Se eu retornar aqui, né, eu posso voltar a um nível anterior, posso voltar ao nível inicial. E eu tenho também aqui a opção de avançar todos. Quando eu opto por avançar todos, todos os gráficos da visão que possuem algum detalhamento, eles avançam todos automaticamente, como eu estou fazendo aqui agora. Então, eu avancei aqui a nível de cidade e aqui, consequentemente, ele avançou a nível de cliente, que era o detalhamento. E esse gráfico aqui em cima, pelo fato de eu ter filtrado o estado de Santa Catarina analisando cidade, ele manteve só Santa Catarina. Então, qualquer lugar que eu teclar agora, limpando filtros, ele carrega absolutamente todos. E se eu teclar aqui em qualquer lugar, voltar ao início, então ele retorna o gráfico desejado ao início, né, para que se faça o trabalho de retornar. Basicamente, eu tenho a opção de voltar ao início aqui e eu tenho a opção de voltar ao início todos. É o que eu estou fazendo agora. Outra opção interessante que foi implementado recentemente estou vendo esse gráfico, o comportamento de faturamento dos últimos 3 meses, e eu quero detalhar isso aqui, começar a analisar essa informação. Então eu posso teclar aqui e teclar em detalhar. Do que eu teclo em detalhar, consequentemente ele já vai abrir o Stats, que vai abrir o Analytics, passando as informações que foram filtradas na tela anterior. Então eu estava com um gráfico de faturamento por estado, ele trouxe exatamente para cá o gráfico de faturamento por estado. E você, daí, consequentemente, pode aplicar os filtros necessários. Caso você queira retornar, é só selecionar a aba anterior. Da mesma forma, aqui em cima nós estamos uma visão por região. Então, se eu vier aqui e teclar em detalhar, eu abro uma nova visão dentro do Analytics com o que eu tinha no gráfico anterior, no caso um faturamento por região. Ele respeita então basicamente o que está aqui. Se nós viermos qualquer um deles, então eu posso vir e detalhar e o sistema vai levar para lá a informação, vai levar para o Analytics a informação detalhada e para que você consiga avançar nas suas análises, abrindo a nível de produto, nota, estado, cidade, do jeito que você julgar necessário. Então essas são algumas alterações feitas. Também recentemente nós incluímos a opção de tipos de gráfico diferente. Então, se nós analisarmos
nós temos esse tipo de gráfico aqui, que nós não tínhamos em algumas versões. Se nós viemos aqui, nós temos um outro tipo de gráfico que é o gráfico termômetro. Se nós voltarmos então, saímos do modo escuro, nós podemos retornar aqui para o tipo de gráfico, voltando para o modelo de velocímetro, que é o modelo padrão que nós adotamos. Outras opções incluídas recentemente foram a questão de ajuste automático do tamanho das linhas e labels conforme a resolução da tela, então o sistema vai se ajustar automaticamente, mas também foram incluídas algumas opções de ajuste de tamanho de fonte, por exemplo, nesse caso aqui. Então, dependendo do tipo do gráfico, você pode fazer o ajuste do tamanho da fonte para deixar isso bem destacado num gráfico grande, né? Um gráfico, por exemplo, de tabela, você consegue destacar os números de uma maneira bem clara. E para quem não utilizou ainda, nós temos aqui a figura do Wizard, que é um facilitador para se criar um gráfico. Basicamente, é só seguir o passo a passo do que se deseja elaborar em termos de gráfico, né? Selecionando a origem do dado, selecionando o tipo do gráfico, selecionando que informação que eu quero ver nesse gráfico, selecionando qual valor que eu quero constar nesse gráfico, selecionando um título para ele, basicamente, e o próximo passo é confirmar a criação desse meu gráfico. Isso facilita bastante, né? E auxilia na criação de indicadores. Voltando aqui para a visão em si, então nós temos essas melhorias no dashboard. Outro ponto interessante, os filtros aqui em cima, eles podem ser estabelecidos na visão. Então, se nós voltarmos aqui para as minhas visões, selecionar aqui, por exemplo, essa visão de receita, nós temos aqui a condição de determinar já quais os filtros que eu quero que fiquem fixos na minha visão. Eles não vão ficar selecionados, não estão sendo aplicados, eu não estou filtrando, eles estão lá disponíveis para serem utilizados. Então você pode marcar o que você desejar. Quando você voltar para a sua visão, que você carregar ela, automaticamente os filtros estão lá em cima, de maneira que você possa utilizar eles quando você julgar necessário. Bom, pessoal, então é isso. São as alterações mais recentes da versão 0.31, né? E futuramente a gente vai ter mais melhorias e vamos estar apresentando e incluindo nesta opção. Então, é nesta opção aqui que nós vamos incluir informações do produto e mesmo informações técnicas referente à utilização do mesmo. Futuramente vamos ter vídeos aqui de instrução passo a passo de utilização do nosso produto. Obrigado, até a próxima.